Olá, gente linda! Bem-vindos a este canal. Meu nome é Suelen e hoje vou contar minha história de adoção. Eu decidi contar a minha história de adoção porque percebi que ainda existe muito tabu acerca deste assunto. E tem muito preconceito ainda nos dias de hoje. E não é muito falado, também sobre esse assunto. Mas vamos lá à história, porque é longa. E vamos começar pelo começo, pelo fio da meada, para vocês entenderem tudo. Minha mãe biológica tinha uma família normal, pai, mãe, irmãos. Eles eram 3 irmãos, 2 meninas e 1 menino. Mas eu não sei se ela era mais velha, mas isso também não vem ao caso. O fato é que o meu avô, materno, ele bebia muito. E um dia ele foi embora, abandonou a família, minha avó, com as 3 crianças pequenas. E a minha avó biológica ficou meio desnorteada e começou a perambular pelas ruas. E nisso, a minha mãe biológica e os seus irmãos foram adotados por famílias diferentes. Naquela época, as pessoas adotavam, com o intuito de ter mais pessoas para trabalhar. Os filhos, já trabalhavam na roça e tal, então geralmente naquela época as pessoas adotavam para ter mais um para trabalhar. E a minha mãe sofria muito pelos pais adotivos e ela fugiu de casa. Eu não sei bem certo quantos anos que ela tinha, mas acho que ela foi adotada por uns 10 anos, mais ou menos. Eu não sei que idade que ela tinha quando ela fugiu. Mas o que aconteceu? Ela acabou parando numa casa de mulheres. Aí, aos 19 anos, ela engravidou pela primeira vez. Teve a minha irmã, Giovana. E ela ficou na casa de uma senhora durante uns 6 meses. Essa senhora cuidava da minha irmã. Só que um belo dia, minha mãe resolveu pegar a minha irmã e ir embora. Aí ela levou para a casa de 2 irmãs solteiras, que mais tarde vão vir a ser as minhas tias adotivas. E essas 2 irmãs solteiras adotaram a minha irmã mais velha. 4 anos depois, ela engravidou de novo de mim, Eu nasci no dia 27 de dezembro de 1986, de parto normal, pesando 2,8 kg. Conforme, devido à vida que ela tinha, já na época, assim, que não tinha uma estabilidade, digamos assim, não tinha casa, não tinha um lugar para morar, um emprego, fixo, eu já fiquei no hospital para adoção. E aí, aqui, não sei como, eu não sei naquela época como que ela teve acesso ao hospital, acho que não tinha muita segurança, aquele tempo não tinha câmeras, não tinha nada. Ela entrou lá no berçário e me roubou do hospital. Saiu comigo do hospital e foi lá, de novo, de casa em casa, de conhecidos, provavelmente, desculpa, andando de casa em casa comigo recém-nascida. O que aconteceu? Eu nasci com 2,8 kg. O meu nome, Suelen, foi ela que escolheu, depois a minha mãe adotiva manteve. O nome da minha mãe biológica é Yolanda e ela foi de casa em casa. Só que nisso ela não tinha muito leite, eu fui ficando desnutrida, fui perdendo peso. E uma casa que ela chegou comigo, que eu tinha pouquinhos dias, não sei certo, mas uma casa tinha 2 meninas pequenas, de 9 anos, 8. E eu chorava muito de fome
e elas deram um caldo de feijão na mamadeira para mim. Ali desencadeou uma grande infecção no intestino. Eu já estava desnutrida, com pouco peso, baixo peso, fui para 1 quilo. Aí ela foi na casa dessas minhas tias, no caso, lá que tinha adotado a minha irmã mais velha. Daí uma delas cuidou de mim até cair meu umbigo. E a minha mãe adotiva tinha ficado viúva fazia pouco tempo. E ela falou, vá lá em casa, tem o quarto sobrando, fica você com a bebê. Então minha mãe biológica foi morar na casa da minha mãe adotiva e ficou lá por 3 meses. Ela não tinha leite, então tiveram que comprar leite para mim. Só que ela não gostava muito de ajudar em casa, nos deveres domésticos. E ela, assim que ela passou ali o período da dieta dela, tudo, tava com uns 3 meses, ela foi numa festa, uma danceteria que tinha na cidade, e viu lá o meu suposto pai com outra mulher. E ela ficou muito enraivecida e chegou em casa e foi lá no meu berço e começou a me surrar, me bater, falando que eu era filha daquele, vários palavrões. Aí a minha mãe adotiva pegou e atropelou ela de casa. Ela falou, você vai embora, você não fica mais aqui. A neném fica, você vai embora. Um dia se viu você, bater em uma bebê. Aí a minha mãe procurou, adotiva, a Alzira, procurou o fórum, tudo para começar o processo de adoção, que aquele tempo era um pouco diferente, né? Aí ela fez todos os exames, todos os procedimentos, só que o juiz falou para minha mãe adotiva, para minha mãe Alzira, que ele daria 1 ano de prazo para a Yolanda, para minha mãe biológica, achar um emprego e uma casa para morar. Se dentro desse 1 ano ela conseguisse esses requisitos, a minha mãe adotiva teria que me devolver para ela. Imagine, cuidar de uma criança 1 ano e depois ter que devolver. Só que, quando eu estava com uns 5 meses, mais ou menos, a minha mãe biológica engravidou novamente. E aí o juiz viu que ela não teria condição de ficar, com 2 crianças. Então iniciou o processo de adoção. A minha mãe conta que eu era bem pequenininha, que eu cabia numa caixa de sapato. E quando ela me levou ao médico, o médico brigou com minha mãe adotiva. O que você fez com essa menina? Ela está desnutrida, está com infecção no intestino. Eu não vou nem internar essa menina porque ela não vai sobreviver. Ela vai morrer, leve para morrer em casa. Foi isso que minha mãe ouviu. Minha mãe adotiva tinha 2 filhos já adultos, um casal de filhos. E então a minha irmã mais velha também ajudava a cuidar de mim. Então eles cuidaram com remédios caseiros, com chazinho. E foram lutando e eu sobrevivi. Estou aqui, com meus 34, quase 35 anos. E a minha mãe biológica, volta e meia, ia lá me visitar. Só que eu tinha muito medo dela, porque minha mãe adotiva falava assim, que medo dela me roubar, porque como eu já tinha roubado, E então eu tinha muito medo. Até hoje eu tenho receios, faz um tempo que eu não vou lá visitar ela, faz alguns anos. E ela teve ao total, minha mãe biológica teve 6 filhos. 5 meninas e 1 menino. E ainda, depois que saiu o meu registro, os documentos de adoção, a minha mãe novamente, a biológica, entrou lá no fórum e roubou os documentos. Minha mãe adotiva teve que fazer tudo de novo. Então, meu registro foi sair quando eu tinha 6 anos. Eu lembro até hoje que eu fui lá no cartório pegar, eles não podiam nem me matricular na escola porque não tinha o registro, foi bem complicado. E agora, o próximo vídeo da nossa série Minha História, Minha Vida, Minha História de Adoção vai ser como eu reencontrei meus irmãos, como eu conheci eles. Ainda falta uma irmã para eu encontrar, mas temos aí uma vida ainda pela frente, quem sabe eu consigo ainda encontrá-la. Muito obrigada! Se inscreva no canal Minha Vida, Minha História, curta os vídeos e fique ligadinho.
Tchau, até a próxima!